E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e vamos ver quais são os objetivos para a aula de hoje. O objetivo da nossa aula é resolver situações problema e exercícios envolvendo potências e potências de base 10. Opa, tem novidade na área. Potência de base 10? Já viu? Já fez? Olha só, o número 10 tem grande influência sobre boa parte dos conhecimentos matemáticos que usamos no cotidiano. Quando falamos de potências de base 10, quais regularidades nós podemos observar? A palavra regularidade, ela diz respeito a alguma coisa que sempre aparece. Uma coisa que é perceptível, que regularmente aparece. Tá? Então nós vamos fazer um exercício agora e eu quero ver se você descobre qual que é a regularidade por trás da potência de base 10. Bom, o exercício é, vamos calcular as potências abaixo? Então você tem 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 ao cubo e 10 à quarta. Pense um pouquinho, calcule e a gente já volta com a resposta. Muito bem, espero que você tenha resolvido as potências de base 10 e que você tenha chegado nas regularidades. Vamos lá. 10 elevado a 0 é quanto? É 1, né? Alguma vez você já escutou falar que uma base diferente de 0 e expoente 0, o resultado sempre vai ser 1. E 10 elevado a 1? Você também já deve ter ouvido falar que quando o expoente é 1, repete a base. Então 10 elevado a 1 é 10. E 10 ao quadrado? 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. 10 ao cubo, 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. E 10 à quarta, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que dá 10.000. Confere comigo? 10 elevado a 0 é 1, 10 elevado a 1 é 10, 10 ao quadrado é 100, 10 ao cubo é 1000 e 10 à quarta, 10.000. Certo? O que você consegue observar? Tem alguma coisa ali que você consegue ver, olhando para o expoente, olhando para os 10 que repete ali, olhando para os zeros do resultado, você consegue perceber alguma coisa? Se você conseguiu perceber alguma coisa, você vai fazer comigo o segundo exercício. Observando os resultados encontrados, o que podemos dizer sobre as potências de base 10? Pense um pouquinho, anote no seu caderno a resposta e a gente já volta para conferir.
Tenho certeza que você percebeu, olhando ali nos resultados da potência, que o expoente do número é exatamente igual ao número de zeros que aparece no resultado. Então, ó, 10 elevado a zero não tem zero nenhum. 10 elevado a 1 tem um zero. 10 ao quadrado tem 2 zeros. 10 ao cubo tem 3 zeros. E 10 à quarta tem 4 zeros. Então, essa é a conclusão que você deve chegar. Que podemos perceber que a quantidade de zeros da potência é igual ao expoente da base. Exemplo, 10 ao cubo é igual a 1000, que é 3 zeros. Fácil, difícil, bem tranquilo, né? É uma ideia muito simplesinha, mas que pode ser útil em muitas outras ideias. Confere comigo. Um exercício para você agora. Os reality shows são estilos de programas de TV em que os participantes recriam, como competição ou não, situações e desafios do dia a dia. Esse tipo de programa chama a atenção da audiência por explorar e expor o comportamento humano de diversas formas, o que desperta curiosidade. Um certo programa de reality show oferecia aos participantes o prêmio de R$1 milhão em determinadas edições. Qual potência de 10 representa esse prêmio? Então, você vai pegar esse prêmio do reality show e vai transformar em uma potência de 10. Quero que você pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
Muito bem, pessoal. 1 milhão tem quantos zeros? Ah, professor, eu sempre me perco. Então lembra lá do teu sexto ano. Você tem a primeira classe dos algarismos que a gente chama de unidade simples. Então, centena, dezena, unidade. Depois você tem os milhares. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E daí você tem os milhões. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Se eu tenho 1 milhão, eu tenho 1 na unidade de milhão e tenho zeros na centena, dezena e unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Então são 6 zeros. Se são 6 zeros, então eu tenho que a minha potência de 10 é 10 elevado à sexta potência. Então o prêmio do reality show era 10 à sexta reais, ou 1 milhão de reais. Tranquilo? Bem fácil, né? Vamos ver o que mais nós temos hoje. Agora eu tenho um outro exercício para você. Observe como Cláudio decompôs o número abaixo usando potências de base 10 para representar os valores posicionais dos algarismos. Então olha que legal. Eu tenho o número 12.145. Você sabe lá, de tempos remotos, que 12.145 é igual ao quê? 10.000 mais 2.000 mais 100 mais 40 mais 5. Só que eu posso transformar esses números nesses algarismos multiplicados por múltiplos de 10. Dá uma olhada. Ó, o 10.000 é igual a uma vez o 10.000. O 2.000 é 2 vezes 1.000. O 100 é uma vez o 100. O 40 é 4 vezes 10. E o 5 é 5 vezes 1. Agora, trocando esses números por potências de 10, o que a gente tem? 10.000 é 10 à quarta. 1.000 é 10 ao cubo. 100 é 10 ao quadrado. O 10 é 10 elevado a 1. E o 1 é 10 elevado a 0. Então, eu fiz uma decomposição usando potências de 10. Da mesma maneira como o Cláudio fez, eu quero que você faça com aquele número ali. 246.875. Pense um pouquinho e decompõe esse número para mim em potências de base 10. E eu já volto.
Muito bem, pessoal. Então agora nós vamos fazer a correção nesse exercício. Mas antes a gente precisa retomar uma série de coisas. A primeira coisa, lá no começo dessa aula, quando eu falei para você sobre a questão do 10 aparecer em matemática, a gente começa a falar do 10 lá na contagem, né? Porque o nosso sistema de numeração, ele é um agrupamento de 10 em 10. Né? Então você vai contando de 10 em 10, você organiza os números de 10 em 10. Então você tem a unidade, aí a dezena é um agrupamento de 10 unidades, a centena é um agrupamento de 10 dezenas, aí a unidade de milhar é um agrupamento de 10 centenas, a dezena de milhar é um agrupamento de 10 unidades de milhar e assim por diante. Então a nossa contagem ela é facilitada por quê? Porque ela é de 10 em 10, certo? Isso é um fato. Segunda coisa, cada algarismo ele tem um valor de acordo com a sua posição. Então se ele é o primeiro algarismo da direita, ele vale unidades, né? Vai depender da unidade que ele tem. Se ele é o segundo algarismo da direita, ele está na dezena, né? Então ele já não é 2, ele vai valer 20, por exemplo. Né? Se esse 2 estiver na centena, aí ele já não vai valer mais 2, ele vai valer 200. Né? Se tiver na unidade de milhar, ele vai valer 2.000. Se tiver na dezena de milhar, ele vai valer 20.000. E assim por diante. Tá? Essa ideia é muito importante por quê? Porque às vezes a gente tem um número grande e a gente precisa fazer a leitura desse número. E daí como é que eu vou fazer a leitura desse número? Eu vou fazer pelos agrupamentos. Da unidade, da dezena e da centena, de 3 em 3, da direita para a esquerda. Tá? Então, para a gente começar a resolver esse exercício lá da decomposição do Cláudio, a gente tem que saber ler o número e saber como fazer essa decomposição. Então, confere lá no quadro comigo como o professor vai fazer. Primeira coisa, como é que eu leio esse número? Eu tenho que organizar o número. Ó, unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena. O primeiro agrupamento da direita, ele não tem nome. São as unidades simples. Agora, o segundo agrupamento são os milhares. Ou seja, todo mundo que está aqui é lido com a palavra 1000. Certo? Então, como é que eu faço? Bem simples. Olha só. Que número eu formei aqui? 246. Como eu estou na segunda classe, eu chamo 246.000. E daí agora, sobrou quem? Sobrou 875. Tá? Então, ficou, só juntar tudo. 246.875. Eu tenho que saber ler o número para eu entender qual que é o valor posicional de cada algarismo. Então, dá uma olhada. Esse 2 a gente leu como? 200.000. Então, eu vou escrever lá. 200.000. Mais. O 40, como é que eu li? O 4, como é que eu li? 40.000. Então, ficou? 40.000. O 6 eu li como? Eu li como 6.000. O 800 eu li como? Eu li como 800. O 70, o 7, né? Eu li como 70 e o 5 eu li como 5. Então tá aqui. Agora como é que eu faço? Eu vou transformar isso aqui numa multiplicação, em que eu quero que apareça uma potência de 10, um múltiplo de 10, enfim. Então olha só, o 200.000 é o quê? É 2 vezes 100.000. Certo? E o 40.000? É 4 vezes 10.000. E o 6.000? É 6 vezes 1.000. E o 800? É 8 vezes 100. E o 70? É 7 vezes 10. E o 5 é 5 vezes 1. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou transformar isso em potências de 10. Repare que o 100.000 tem quantos zeros? Ele tem 5 zeros. Então vai ficar 2 vezes 10 elevado à quinta. Agora, o 4 vezes 10.000. O 10.000 tem quantos zeros? Tem 4 zeros. Então vai ficar o quê? 4 vezes 10 elevado à quarta. E o 6 vezes 1.000? Vai ficar como? Vai ficar 6 vezes 10 ao cubo. Por que é 10 ao cubo? Porque eu tenho 3 zeros. E o 8 vezes 100? Vai ficar 8 vezes 10 ao quadrado. E o 7 vezes 10 vai ficar como? 7 vezes 10 elevado a 1. E o 5 vezes 1?
5 vezes 10 elevado a zero. Daí, o meu exercício. Era essa a resposta que eu precisava. 2 vezes 10 à quinta, mais 4 vezes 10 à quarta, mais 6 vezes 10 ao cubo, mais 8 vezes 10 ao quadrado, mais 7 vezes 10 elevado a 1, mais 5 vezes 10 elevado a zero. Certo? Então agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos olhar na tela a conferência do nosso resultado. Confere comigo. Então tá ali, ó. 2 vezes 10 elevado à quinta, mais 4 vezes 10 elevado à quarta, mais 6 vezes 10 ao cubo, mais 8 vezes 10 ao quadrado, mais 7 vezes 10 elevado a 1, mais 5 vezes 10 elevado a zero. Você já tinha pensado na decomposição dos números desse jeito? Bem diferente a escrita, né? Mas envolvendo o conceito que nós estudamos hoje, tá? A propósito, qual foi o conceito que nós estudamos hoje? Nós resolvemos situações, problemas, aplicando potências de base 10. Quando nós temos uma potência de base 10, o que a gente faz? A gente conta o número de zeros para dar o expoente. Ou a gente faz o contrário. Se eu tenho o expoente, é só acrescentar essa quantidade de zeros. Tá? Então, a quantidade de zeros da potência de 10 é igual ao expoente. Beleza? Então, o que você vai fazer agora? Deixa tudo em ordem no seu caderno, anota tudo bonitinho, deixa tudo em ordem, refaça os exercícios, tente fazer essa decomposição que nós estudamos com outros números, tá? Estude bastante e a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!